Dado um corpo sobre um plano horizontal, um método experimental para a determinação do coeficiente de atrito estático consiste em inclinar gradualmente o plano até que o corpo fique na iminência de deslizar. Um corpo foi submetido ao experimento descrito acima e atingiu a iminência de movimento quando o plano fez 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano vale, e temos aqui então as opções. Bom, vamos tentar aqui representar o nosso plano inclinado, cujo ângulo formado com o eixo horizontal é de 30 graus. Aqui tem um corpo que está na iminência do deslizamento. Então, vamos representar quais são as forças que agem sobre este corpo. Nós sabemos que para baixo vai existir a força-peso. Então, vamos desenhar aqui a força-peso. Nós sabemos que perpendicular ao plano vai existir a força normal. Então, vamos desenhar aqui a força normal. Um pouquinho tortinha, mas dá para entender. Como o sistema vai estar em repouso, contrária à tendência do deslizamento, vai existir a força de atrito. E se você aumentar o ângulo um pouquinho mais, significa então que ele vai deslizar. Então, na iminência do deslizamento significa muito próximo do deslizamento. Então, aqui nós temos FAT. Então, estas são as três forças que atuam neste corpo. Aqui está um pouquinho tremidinho, mas dá para você entender. Bom, toda vez que você tem um corpo que está no plano inclinado, uma forma de resolver é você decompor as forças num eixo paralelo ao plano e no eixo perpendicular ao plano. Então, vamos imaginar aqui um eixo X que é paralelo ao plano e vamos decompor a força-peso nessa direção. Vamos imaginar um eixo Y aqui perpendicular ao plano, na mesma direção da força normal, e vamos decompor o peso também nessa direção. Então, pegando a decomposição do peso, vamos mudar a cor aqui. Então, o peso, vai existir uma componente aqui, paralela ao plano. Essa componente paralela aqui, eu vou chamar de Px. Vai existir uma outra componente aqui, perpendicular ao plano, que eu vou chamar de Py. Então, na direção de y. Uma vez que eu fiz a decomposição vetorial, eu trabalho agora com as componentes. O peso me ajuda apenas a calcular as componentes. É possível mostrar que se o ângulo do plano formado com eixo horizontal é de 30 graus, então este ângulo daqui, formado entre o peso e Py, também é 30 graus. É o mesmo ângulo que está aqui. Eu não vou desenhar aqui porque vai ficar carregado o desenho aqui. Feito isso, que é a decomposição vetorial, nós vamos aplicar a condição de equilíbrio. Qual é a condição necessária para que o sistema esteja em repouso? Então, a condição de equilíbrio, ou as condições de equilíbrio, é que a força Px deve ser igual a FAT. Então, eu escrevo Px tem que ser igual a FAT. Então, não haverá movimento no eixo que é paralelo ao plano. Px deve ser igual a FAT. Também não haverá movimento no eixo perpendicular ao plano. Então, Py tem que ser igual a normal. Então, esta aqui é a condição de equilíbrio. Uma vez que você vê isso, fica bem simples de resolver o problema, porque basta você substituir o que você conhece. A gente sabe que a força de atrito pode ser calculada como sendo igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Então, vamos substituir isso. Substituindo, fica Px. Como é que eu escrevo Px? Px eu posso escrever em função do peso e do ângulo. Observe que Px está aqui, ó. E Px estando aqui, Px equivale a este tamanho, que é o lado que está oposto ao ângulo θ. Se Px é o lado que está oposto ao ângulo θ, então eu posso escrever que Px, vamos escrever de novo aqui, Px é igual a FAT, só para a gente não se perder. E FAT é igual a μ vezes a normal, só que a normal é igual a Py. Ponto. Vamos substituir quem é Px e quem é Py. Então, Px está aqui, está oposto ao ângulo θ, então ele vai ser a hipotenusa multiplicado pelo seno de θ. Então, Px é o peso multiplicado pelo seno do ângulo θ. Isso tem que ser igual a μ, coeficiente de atrito,
multiplicado por PY. Observe que PY está aqui, está adjacente a este ângulo, que é o ângulo θ, o ângulo de 30 graus. Então, PY vai ser igual a P multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, onde o cosseno, nesse caso, é o cosseno do ângulo θ, que nesse caso vai ser o cosseno de 30. Mas eu vou escrever de forma genérica θ aqui. Uma vez feita a substituição, observe que o peso aparece em ambos os termos. Eu posso dividir pelo peso. Daí, a gente conclui, então, que o coeficiente de atrito μ vai ser igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Então, vai ser igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E nós sabemos que isso é igual a tangente de θ. O aluno que faz muitos problemas, ele já sabe que toda vez que você tem um plano inclinado e tem apenas um corpo, e este corpo está em repouso, o coeficiente de atrito estático é dado pela tangente de θ. E aí, você não precisa fazer a conta toda. Isto é uma questão clássica que costuma cair em muitas provas e muitos problemas. Sendo assim, a tangente de θ vai ser a tangente de 30. E aí você deve se lembrar que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Se você não se lembrar, você faz a tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Você dividindo o seno de 30 pelo cosseno de 30, você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Por esta razão, a resposta correta é a letra A.